A Bíblia diz que é só 3 anos, irmão. Eu fiquei 6 meses no banco. Com 6 meses eu já dirigi a igreja. Eu lia 6 horas de Bíblia por dia. Eu jejuava 5 vezes por semana. Por quê? Porque eu entendi que daquele momento em que o líder da igreja confiou a chave da igreja na minha mão e disse: a partir de hoje, o culto, você dirige a igreja. Eu entendi que era uma coisa muito importante. Então, 6 meses durou o meu tempo de ficar na zona de conforto. Já tem 20 anos que eu estou caminhando cada vez mais. Eu preciso crescer, eu preciso aprender mais. Então, eu preciso de ajuda, eu preciso que Deus desperte no seu coração a sua chamada, que você comece a levar isso a sério. Estava conversando com o auxiliar Mário, que ele me auxiliou nesse dia. E se eu levantei auxiliar, para quê? Para auxiliar. Tem que pregar, tem que fazer campanha, tem que orar, tem que dirigir culto. Essa igreja é uma igreja escola. Daqui vai sair pastores, daqui vai sair presbíteros, daqui vai sair diácono, vai sair missionário, vai sair obreira. Se Deus tem no teu coração uma chamada, é só você se colocar na posição. Amém. Pastor, eu sinto que eu tenho, sabe, essa chamada, mas eu acho que eu vou deixar, sabe, assim, lá para frente, daqui uns 20 anos. Ó, por experiência, vai chegar um tempo que as coisas na sua vida vai começar a dar errado. De tal maneira que vai ficar insuportável. Até você chegar ao ponto de perguntar assim: Senhor, o que o Senhor tem comigo? O Senhor fala assim: volta lá atrás. Tem uma chamada lá atrás que você falou. E quando você começar a fazer ela, as coisas começam a se travar na sua vida. Então, a igreja daqui, ela tem que caminhar sozinha. Porque senão, irmão, como é que eu abro uma congregação? Eu sinto que a minha chamada é muito maior que esse aqui, mas eu preciso de quê? Por um tempo, estar ensinando. Nós estamos construindo a base da igreja, nós estamos construindo os alicerces. Uma hora que começar a crescer, vai ser muito gigantesco. Eu lembro que, quando eu comecei, a igreja precisava de auxiliar. Vai chegar um ponto que a igreja não vai dar nem conta de tanta gente que vai vir. É a hora que você vai falar assim: poxa, hoje eu queria pregar e eu não tenho mais oportunidade, porque ninguém me dá mais oportunidade. Mas não é que tinha oportunidade, você se ensinou. Então, irmão, aproveita agora. Estava falando com o Maicon, que tem igrejas grandes aí, para uma pessoa ter a oportunidade de pregar, é mais de 20 anos. Ele tem que caminhar muito tempo, tem que caminhar 15, 20 anos para poder ter a oportunidade de pregar. Aqui vocês têm a oportunidade de fazer algo de Deus. Então, fazendo um pouco mole. Faz um pouco mole, não, pega firme. Pastor, mas eu não sei. Mas Deus chamou quem sabe. Deus chama os escolhidos e capacita. É fazendo o que você vai fazer. Glória a Deus. Sabe qual é a sua melhor pregação? É agora. É o que você tem hoje. Amanhã vai ser melhor do que hoje. E depois da manhã, melhor do que depois da manhã. Daqui, depois que você estiver pegando a sua centésima pregação, ela vai ser melhor do que a nona. E assim vai. Qual é a melhor pregação? É agora, é o que você tem hoje. Glória a Deus. E é bom que você pregue agora, para você ver o quanto você precisa estudar. Aleluia. Eu estava falando com o Maicon no sábado, quinta-feira, que eu lia 6 horas de Bíblia por dia. Era o mínimo, era a média de 6 horas. Tinha vezes que eu lia 9. Sabe que você passa 9 horas lendo Bíblia? E não é lendo Bíblia para pregar, não, era lendo Bíblia para aprender, para me encher da palavra de Deus. 9 horas por dia. Ainda fazia umas horas extras à noite, porque às vezes eu chegava meia-noite em casa, dava uma assistência no casamento, né, porque eu era casado. Quando a esposa pegava no sono, eu ia fazer um lanche de noite. Abria a Bíblia ali de 1 hora da manhã e ia até as 4, 5 horas da manhã no Bíblia. Na madrugada era a época que eu mais lia Bíblia. Eu estava tão cheio. Não é que eu estava. Porque é automático, se você beber, você vai matar sua sede. Que eu queria falar daquilo que eu estava lendo. Era a hora que eu queria oportunidade de pregar. É por isso que quando o pastor atrasava, eu ficava assim: deixa ele vir, não, Senhor. Senhor, deixa. Ô Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou com 3 mensagens aqui preparadas para pregar. Se eles olhavam para a igreja, não tinha auxiliar, eu estava ali auxiliando. Mas eu só podia pregar se o dirigente do campo não viesse. Eu ficava orando para faltar. Parece que aqui vocês oram para eu vir. Ah, Senhor, misericórdia, não deixa o pastor faltar, não. Eu fazia oração ao contrário.
sede, irmão, que eu não aguentei. Eu tive que pedir. Eu senti que o pastor não ia chegar, porque era assim, 8 horas passava a palavra, era 8h03. Eu falei, irmã, não vai conseguir passar depois de 8h05. Porque não podia, era ordem. Eu falei, quando ela estava fazendo o último louvor, eu fiz esse sinal para ela assim, ó, já são 8h03, passa a palavra. Ela fez assim, ó. Aí eu fiz assim, ela falou assim, ligou pedindo para esperar um pouquinho. Eu fiquei triste, irmão. Falei, poxa, sério? Aí eu estava lá na porta, esperando, triste já. Aí o pastor chegou. Era o dirigente do campo. Ele, pode ser o senhor? Eu falei, paz, pastor, tudo bom? E aí, você está triste? Poxa, achei que o senhor não vinha. Estava orando mesmo que o senhor não vinha. Ué, você está orando para eu não vir? Não, porque eu estava para começar e eu ia pregar. E se o senhor não viesse, eu ia pregar. Ele falou assim, é de Deus, pode pregar. Vai lá pregar que eu vou ter que resolver outra coisa. Glória a Deus. Se eu vou dar uma palavra para a igreja, eu passo para você. Essa era a minha sede. Irmão, não é para eu pregar também, eu estava com vontade de fazer. Sabe o que é a vontade? Vontade de fazer. Eu estava falando com a minha família, eu não vou cancelar o culto. Porque eu sabia que era só em Cavelho o problema, não era aqui. Aqui vocês não falaram nada. Eu fico até o último segundo perguntando para Deus, Senhor, cancela ou não? Vou ou não? Irmão, você não sabe a minha paz. Quando o Senhor falou comigo assim, não cancela, manda eles fazer o culto. Sabe o que é Deus te pedir para tirar você da zona de conforto? É isso. Deus, quinta-feira, tirou você da zona de conforto para você sair bem. Daqui vai sair pastores, daqui vai sair presbítero, daqui. Você não sabe o que Deus tem preparado para você. É você. Sabe o que é Deus nos dar na igreja que estava no começo, ali estava, o Braz estava mais no começo, a igreja lotada de gente, eu tinha presbítero, eu tinha auxiliar, tinha missionário. Sabe o que é Deus falar com você assim? Não alegre o teu coração com isso, vai sair todo mundo. Não vai ficar ninguém. Eu falei, mas por que, Senhor? Porque os que vão à guerra contigo vai nascer na tua casa. De lá eu vou tirar os pastores, lá eu vou tirar o presbítero. Foi um tempo que Deus enviou alguém para ajudar, mas isso aí, irmão, é um trabalho de Deus. Então se prepare, se encha, se coloque na posição. Não, pastor, primeiro eu vou me preparar. Não faz assim. Não, você tem se encher. Deus está buscando pessoas que estejam disponíveis, não preparadas. Deixa Deus te preparar. Eu me preparei 15 anos para chegar aqui e ensinar. Quando Deus me deu a oportunidade, eu tinha sempre de conhecimento esperando. Eu falei, Senhor, eu estou pronto. Agora eu vou poder fazer tudo o que eu quis fazer, que era ensinar. O Senhor falou assim, está na tua mão? Tá, então joga fora. Eu falei, por quê? Vou te dar novo. O que você tem, já está velho. Então não guarda. Não espera que você vai se encher para depois fazer. Tem que ter esse aqui, ó, de hoje. O pão do dia. Glória a Deus. Tem que estudar muito, tem que ler muito, tem que ensaiar muito, tem que se esforçar para você ser o melhor, não para fazer para Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, não, Êxodo, capítulo 14. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar, em seco. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, graças eu te dou por estar na tua presença, no meio dos teus filhos. Nos livra do mal, nos abençoa e nos dê, ó Pai querido, a sabedoria, a inteligência, o espírito, meu Pai, de voluntário para fazer a tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar por um momento, vai colocar anestesia. A palavra praticamente vai ser muito rápida hoje.
de domingo, só uma alerta. Glória a Deus. A chamada de Moisés, ela é profunda. Porque Deus havia separado Moisés desde o ventre. Era um homem escolhido. Glória a Deus. E Moisés, ele foi criado como príncipe. Moisés, ele era do povo escravo. Porque quando Moisés nasce, ele nasce escravo. Profeticamente, todos nós nascemos escravos, debaixo da escravidão do pecado. Só que Deus havia feito uma intervenção muito grande na vida de Moisés. Havia um censo, uma ordem de Faraó, que toda criança que nascesse macho deveria ser morta. Por quê, pastor? Porque os egípcios, eles temiam muito o povo judeu. Porque eles cresciam e prosperavam de maneira assustadora. Irmão, se você acha que você é abençoado, você ainda não provou a bênção de Deus. Em muitas das nossas vidas, o que tem são bênçãos. Existe uma diferença entre bênçãos e a bênção. O que te enriquece, o que te engrandece, o que te faz você deslanchar é a bênção. Toda vez que você oferta a casa de Deus, se desloca para fazer algo para Deus, você é abençoado. E essas bênçãos, elas se manifestam em nossa vida e nos deixam muitas vezes se diferenciar das pessoas. Agora, quando Deus resolve realmente te abençoar, Ele te separa para um nível maior de prosperidade. Deus havia colocado sobre Moisés uma bênção diferenciada. E quando esse menino nasce, a mãe do menino com medo, porque Faraó havia dado uma ordem às parteiras para que avisassem quando as hebreias nascessem, quando as hebreias parissem, avisasse se a criança era menino ou não. Se fosse menina, deixasse viver; se fosse menino, mandava matar. Agora, as parteiras, elas eram hebreias, elas temiam a Deus, e elas muitas vezes poupavam as vidas, porque quando o Faraó inquiria ela acerca da ordem que ele havia dado, ela dizia assim: olha, as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias, porque as egípcias, elas sentem dor e levam tempo para poder ter o filho, mas as hebreias não. Quando eu vou ver, já nasceram. Na verdade, era uma estratégia das parteiras para poupar a vida dos filhos machos, dos filhos homens do povo hebreu que nasciam. E com isso, a nação de Israel havia crescido muito. E os egípcios tinham medo do crescimento, da forma como eles estavam crescendo e incorporando. Eu não sei se você percebeu que a maioria dos seus inimigos, o que mais os seus inimigos têm contra você é a forma com que Deus trata as suas coisas, é a forma com que Deus vai tocando os seus negócios, é a forma com que Deus vai te abençoando. Isso faz com que os seus inimigos fiquem o quê? Perplexos, porque há uma diferença muito grande em quem é abençoado e quem não é. Uma pessoa que não é abençoada, ela tem que se esforçar muito. De contrapartida, aquele que é abençoado, não há esforço algum. Simplesmente aquilo que para um é muito esforço, o que é abençoado, aquilo nasce naturalmente. A Bíblia diz que a mãe de Moisés, para poupar o menino, resolve colocá-lo no cesto e deitá-lo a barriga abaixo. A Bíblia diz que a irmã de Moisés, a Miriam, ou Maria, ela, com a sabedoria que Deus colocou no coração dela, ela acompanha o menino que vai barriga abaixo dentro do cesto.
sabia que a filha de Faraó, a princesa, era estéril e desejava muito uma criança. E havia uma crença entre os egípcios que o rio Nilo era uma divindade. Então ela aconselha a mãe a colocar o menino no cesto e deitar no rio abaixo. Na direção em que o rio corria, elas naturalmente encontrariam a princesa que se banhava. Tudo estratégia, tudo sabedoria que Deus deu a ela. A Bíblia diz que enquanto o cesto vai rio abaixo, a menina vai acompanhando o cesto para que o menino não se afogue. Quando a princesa viu o cesto e dentro do cesto uma criança, o que ela pensou? A divindade que elas acreditavam que era o rio me presenteou com uma criança, e ela resolve adotar essa criança como se fosse um presente dos deuses. A menina, a sabedoria que Deus deu a ela, corre para a princesa e fala assim: veja que essa criança é uma das filhas das hebreias. A senhora quer que eu chame uma mulher dessa para tomar conta da criança? E ela falou assim: é uma boa ideia, então chame ela. A Bíblia diz que chama então a mãe de Moisés, que foi paga pela princesa para tomar conta do menino. Uma estratégia de Deus, Deus cuidando dos seus. E é assim que a vida de Moisés vai ser poupada. E Moisés, em vez de ser criado como escravo, ele foi criado como um príncipe. E ele teve instruções nas artes, da nobreza, da linguagem, da cultura que teve no egípcio. Por um tempo Moisés teve que fugir do egípcio. E ele foge, ele sai aonde ele vai casar, ele vai construir vida. Mas chega um tempo onde o povo, a Bíblia diz que os egípcios clamam a Deus. E esse clamor chega até o coração de Deus. E Deus chama quem? O libertador. E quem é o libertador? Aquele que nasceu para libertar. Porque a Bíblia diz que a libertação vem das águas. Todo o livramento de Deus, desde o começo bíblico, vem das águas. E Moisés foi tirado das águas. Todo Salvador ele é tirado das águas. A Bíblia diz que quando João Batista ele viu Jesus saindo dentre as águas, ele vai dizer: eis aí o Salvador do mundo, aquele que arranca o pecado do mundo. Porque saiu das águas. Toda vez que você desce as águas, nasce em você uma chamada para libertação. Diga comigo assim: quando eu desci as águas. Não, diga com autoridade assim: quando eu desci as águas, surgiu de lá o Salvador. Dentro de cada um de nós existe o Espírito de salvação que Deus colocou em você, que é a sua chamada para salvar a humanidade. É o Espírito que te convoca, que te impulsiona, que te capacita, que te incomoda para ser um pregador da palavra de Deus. Então Deus, passado o tempo da promessa, chama Moisés para cumprir a promessa. E quando Deus chama Moisés para que ele seja esse libertador, Moisés estava cheio de bloqueio, cheio de desconfiança. Daquelas coisas que muitas vezes vem no seu coração: mas logo eu, o menor da minha casa, eu não sei pregar, eu não sei falar. É assim que a gente se sente. Diante da grandeza que é a chamada de Deus, a gente se sempre acha pequeno. Mas olha o que Deus falou assim: Moisés, o que tem na tua mão? Moisés carregava uma vara de pastor. Porque sempre Deus vai usar os seus atributos, as suas qualidades para fazer a obra de Deus. Porque o seu dom tem a ver com as suas habilidades. Aleluias. Há algo em você que naturalmente você já faz. E é isso que Deus vai colocar à disposição da obra de Deus. Por exemplo, quando Pedro estava pescando, no dia em que ele encontra Jesus, naquele dia ele não pescou nada. Parece que é coincidência. Eu chamo isso de cristocidência. Cristo naquele dia, creio eu, que de propósito fechou o mar, fechou os bancos de peixe. A forma que a Bíblia diz que Pedro saiu para pescar, sendo ele profissional, é impossível um profissional não conseguir pescar nada. Mas a Bíblia diz que Pedro teve ficado a noite toda no mar, volta de lá e não conseguiu nada. E a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes, ou seja, eles estavam fechando as portas, estavam desistindo, porque não conseguiram ter êxito.
É nesse dia que ele vai ter encontro com Jesus. E a Bíblia diz que quando ele empresta o barco para Jesus, de propósito, depois que Jesus usou o barco para pregar a palavra de Deus, Jesus vira para Pedro e fala o quê? Não desiste ainda, volta para o mar, mas agora você vai lançar a rede aonde eu te disser. E a Bíblia diz que ele, ouvindo a palavra de Jesus, diz assim: olha, tendo pescado a noite toda e não tendo apanhado, sabendo que eu sou pescador, sabendo que eu sou homem, eu não deveria nem te ouvir, mas eu sei que tu és profeta, eu reconheço em ti que tem autoridade sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. A Bíblia diz que Pedro vai, volta para o mar, lança a rede, pesca uma grande quantidade de peixe, se impacta com a poderosa palavra de Jesus. Ele vira para Jesus e fala assim: olha, se afasta de mim, porque eu vejo que tu és um homem santo, tu és um profeta, eu sou pecador. Jesus vira para Pedro e fala assim: está vendo isso que você tem? A qualidade que você tem, pois é, vem e me acompanha, porque eu vou te fazer de você um pescador, não de peixe, e sim de homens. Deus sempre vai usar o seu potencial, a sua qualidade, o seu dom, o seu talento na obra de Deus. Quando Moisés olha ali para aquela sarça pegando fogo, ele vira para Deus e fala: como que eu posso libertar? E Deus pergunta: o que tem em tua mão? Ele vai dizer: eu tenho a ferramenta. Que ferramenta é essa? Um cajado que pastoreia ovelha, joga no chão. Moisés joga, vira uma cobra. Moisés se impressiona, agora ele fala assim: agora pega pela cauda, pega pela cauda. Quando ele pega, volta o seu quê? Cajado. O Senhor fala com ele assim: aquilo que você sabe fazer, eu vou multiplicar o teu talento, e com isso você vai libertar o povo, porque se você me obedecer, eu vou operar por meio de você. A Bíblia diz que quando Deus usa Davi para abater o gigante, o Saul, que era o rei, que era soldado, até tentou emprestar armadura para Davi. Mas a Bíblia diz que Davi não conseguiu nem dar um passo para a armadura. O que Davi faz? Ele se livra da armadura, pega um cordão, uma sacola, enche com 5 pedras que ele colheu no ribeiro. E como é que ele vai derrubar o gigante? Com uma funda. O que é isso? Deus não precisa que você venha preparado, Ele te prepara para aquilo que você já nasceu. Porque Deus sabe quem você é. E foi com a funda que Davi derruba o gigante. Existe um cheiro, existe um traquejo, existe uma mensagem dentro de cada um de nós, o que Deus vai falar. Tem pessoas que não vão ser ganhas pela forma como eu sou, mas vão ser atraídas pelo jeito que você é. Nós somos o envelope de Deus. A mensagem é uma só, o que muda é o envelope. Sabe que às vezes existe um perfume muito valoroso, muito peculiar, e que às vezes ele é ignorado, mas quando se troca a embalagem recebe valor. O perfume é um só, a mensagem é uma só. O que Deus precisa é mudar a embalagem. Então Deus chama Moisés para ser esse libertador. A Bíblia diz que Moisés era gato, irmão, quase não falava. O Senhor falou comigo assim: no começo eu até não aceitava que você leva seu irmão que fala um pouquinho melhor. Mas a missão é tua. Porque no decorrer da história, o coração de Moisés era o que importava. Deus não tinha errado a escolha. Agora chegamos no ponto em que Deus coloca Moisés diante do mar vermelho, lugar que qualquer um de nós teríamos favor, porque eles estão sendo perseguidos. A perseguição foi dada por Deus, porque vira e mexe, Deus fazia o quê? Mudava o coração do faraó, ao ponto de Faraó perseguir o povo. E eles se encontram agora encurralados, porque atrás vem Faraó e na frente o mar vermelho. E é nesse momento que nós lemos o texto, em que Moisés ele dobra o joelho e ele vai clamar ao Senhor por um livramento. E o Senhor vira para ele e diz assim: por que tu clamas a mim, Moisés? Pega o cajado, a autoridade que eu te dei, e você toca no mar e abre o mar. E outra,
que é o que deixa essa passagem mais impressionante. Você vai abrir, e eu preciso que o povo de Deus passe com os pés secos. Eles não passaram com água pelo tornozelo, eles passaram com o mar seco. E a Bíblia diz que Moisés fez isso. Moisés entra no mar, entra na mesma proporção, na mesma dimensão, pega o cajado, ele toca no mar. Leva um período de tempo, porque aí às vezes o que nos confunde é achar que aquilo que eu orei hoje vai acontecer instantaneamente. E o fato de não acontecer na hora que a gente acabou de orar, coloca muitas vezes uma dúvida no nosso coração. Será que Deus ouviu a minha oração? Será que realmente eu tenho esse poder para fazer? A Bíblia diz que Moisés toca no mar, ordena que o mar se abra. Moisés fez o que Deus falou, mas a Bíblia diz que durante a noite toda o vento do Oriente soprava para que o mar fosse aberto. O que moço nos prova? Que eu não posso me basear pelaquilo que os meus olhos veem, nem pelaquilo que os meus ouvidos ouvem. Eu tenho que crer que aquilo que Deus falou comigo vai acontecer. Aconteça o que acontecer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Durante todo o período em que o vento soprava, o mar ia se abrindo, eu fico imaginando, irmão, o povo desesperado, achando que Faraó vai pegá-los. Mas a Bíblia diz que a provisão de Deus era muito grande. E havia nuvem, a nuvem era a presença de Deus que estava com eles. Essa nuvem, ou essa coluna de fogo, que uma hora era coluna, uma hora uma nuvem, ela sai de diante do povo e vai para trás do povo, criando uma proteção para que o Faraó não tocasse no povo de Deus. Eu não sei se você sabe, mas o mundo espiritual é assim. O inimigo, ele fica nos vendo, ele chega muito perto, ele chega ao ponto de cheirar, ele chega ao ponto de te ver, ele chega ao ponto de estar bem próximo de você, mas ele sabe que entre você e ele existe uma distância de segurança, porque a Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que temem a Deus, para nos livrar. Mas a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Entre você e o espírito, o teu inimigo, e o diabo, você, existe um limite de segurança. Irmão, eu já vi isso acontecer. Eu já entendi isso no mundo espiritual. Às vezes tem coisa que tira você do sério, mas é só tirar você do sério, porque na verdade não pode te afetar no seu teu emocional. Tem gente que te provoca, que te cutuca, tem gente que tira você a tua paciência, mas o máximo que o diabo pode fazer é isso. Ele não pode te tocar, isso deixa ele revoltar, isso deixa ele para baixo, deixa ele deprimido, deixa ele endemoniado, porque ele sabe que ele não pode tocar, porque ele sabe que diante de você existe um anjo que te guarda, que te protege, ele sabe que você está guardado e protegido debaixo da sombra do potente. Glória a Deus. Ao menos que você dê uma brecha, ele não pode te tocar. Ao menos que você saia debaixo dessa proteção, ele não pode. Ele fica rosnando, babando, batendo cabeça entre eles, porque na verdade 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas ele não pode te atingir. Eu percebi isso, irmão. E quando eu percebi isso com o olhar espiritual, eu comecei a debochar do diabo. Que eu vejo às vezes, sabe, os filhos do Satanás vindo para poder provocar. Eu falo, pode provocar à vontade. O máximo que você vai conseguir é me tirar a paciência, porque daí você não pode passar. Daí você não pode me tocar. Olha o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que o diabo pede para Deus para provar Jó, porque o diabo entendia que Jó não era tão fiel. O que Deus diz? Pode tocar nos bens, pode tocar na riqueza, pode tocar até na pele dele, mas na alma dele você não toca. Você pode tocar onde você quiser, mas na alma dele não, porque a alma dele me pertence. Glória a Deus. Pastor, mas sabe, tirou carro, tirou casa,
a presença de Deus que estava dentro de Jó. Glória a Deus. Porque o que mais Jó vai sentir falta não é do carro, não é da casa, não é dos filhos, porque tudo isso Jó sabia que era de Deus e pertencia a Deus. A única coisa que Jó vai sentir falta, e o tempo todo no livro ele vai questionar, é o seguinte: eu não consigo entender aonde o Senhor está, que eu clamo, o Senhor não responde. Era só a presença, era a presença de Deus que Jó sentia falta, era o silêncio de Deus que Jó sentia falta. Glória a Deus. Porque só no final do livro é que Jó vai ver a presença de Deus, porque Deus vai falar com ele face a face. E num só dia Deus devolve para Jó tudo aquilo que o diabo tomou e deu em dobro. Irmão, quando você estiver passando por uma luta e você começar a perder coisas, você se sentir injustiçado, glorifica Deus, porque se for injustiça vai vir em dobro. Se perdeu sem merecer, vai vir em dobro. Se te tomou sem saber, vai ter que devolver em dobro. Porque a Bíblia diz que quando o diabo chegou com um rabinho nas pernas, para Deus diz assim: eu provei ele, eu toquei na veste, eu toquei nos filhos, eu toquei na pele, e ele não te negou. O Senhor falou assim: agora você vai lá, devolve tudo que você roubou, mas devolve em dobro, porque ele é justo, porque ele pode, ele merece. Irmão, Deus sempre vai ter uma melhor resposta na sua vida. É só uma fase, pode estar passando o que está passando, é só uma fase. Deus tem o melhor para nós sempre. A Bíblia diz que quando Moisés ora, e ele toca, usa a autoridade. Ele usa a autoridade que Deus deu, o maciar. E o povo passa, todo o povo, 700 milhões de pessoas, quase 3 milhões de pessoas, passam diante daquele mar em terra seca. E a Bíblia diz que quando o faraó dá ordem para o povo entrar, eu fico só esperando vendo Deus lá em cima, ele deixa eles entrar. Quando eles colocar o pé na água, ele solta. A Bíblia diz que o faraó vem atrás. Quando ele chega no meio do caminho, mas é no meio, o Senhor faz o quê? Solta as águas. E eles todos morreram afogados. O que eu aprendo com isso, pastor? Que se alguém tentar entrar pela porta que Deus abriu, pode até entrar, mas não vão conseguir passar, porque a porta que Deus abre para você, ninguém pode passar por ela. Vamos ficar de pé nessa noite, Senhor Jesus.